Crise nos imóveis de médio padrão no Brasil. Olha, o médio padrão virou a parte mais frágil do mercado imobiliário. Juros altos, crédito escasso, desconfiança dos próximos passos da economia. Criaram um cenário perfeito para que as famílias postergassem a aquisição ou não conseguissem adquirir a casa própria, sair do aluguel ou investir em imóveis de médio padrão. E se você tem um imóvel de médio padrão e está querendo vender, se eu ser direto contigo, não é o preço que você está pedindo que está muito caro, não é a dificuldade de acesso a crédito. Inclusive as construtoras que investem, que empreendem, que apostaram no médio padrão no Brasil também estão com dificuldade, muito lançamento, muito estoque, dificuldade em vender, então não está fácil para ninguém. Crédito imobiliário para esse segmento simplesmente travou o mercado de médio padrão. Mas, entretanto, todavia, é o mercado, é o perfil de produto que mais tem demanda, que mais tem volume de potenciais clientes no Brasil, que mais tem perspectivas de aquisições de imóveis nos próximos 12, 24 meses no Brasil. Então, essa maré negativa, ela está próxima a virar. Vamos analisar juntos nesse vídeo aqui os dados de mercado, qual que é a projeção para os próximos meses, o que aconteceu, né, para esse mercado travar de fato em termos de dados e quais são as projeções para os próximos 12, 24 meses para você que investe nesse perfil de imóvel, para você que empreende no mercado imobiliário, eventualmente você é corretor de imóveis, também vende esse tipo de produto, para você ver uma luz no fim do túnel, mas realista do que pode acontecer com esse segmento. Para a gente definir o que é médio padrão, né? O médio padrão fica aqui entre o Minha Casa Minha Vida e o alto padrão, tá? O Minha Casa Minha Vida hoje vai até o faixa 4, até R$500 mil. E o alto padrão, ele vai a partir de 2 milhões, 2.250, que não é financiado mais pelo SFH, pela poupança, e vai até um infinito e além, aí não tem limite do alto padrão, né? Então, entre R$500 mil a R$1,5 milhão, 2 milhões, 2.250, que depende muito da região, do lugar do país, mas principalmente voltado não ao tipo de porcelanato, tipo de esquadria, mas ao tipo de recursos de crédito imobiliário que é destinado para cada segmento. A gente coloca o médio padrão do R$500 mil a 2.250, beleza? No segmento popular, na baixa renda, no Minha Casa Minha Vida, os recursos são financiados pelo FGTS, pelo Ministério das Cidades, que é o recurso dos nossos impostos, pelo pré-sal. O recurso não falta e é uma política pública do governo atual, com Minha Casa Minha Vida, de entregar ou de ao menos financiar mais de 3 milhões de unidades até o final desse mandato. Os juros é subsidiados, sai de 4%, vai até 8%, ou seja, é uma maravilha. Não falta recursos, tem muita demanda e por isso que o estoque desse produto de Minha Casa Minha Vida, ele está em menos de 7 meses. Ou seja, se parar de construir agora, em 7 meses acaba todo o estoque que tem. Então tá muito saudável, muito bem, obrigado. E olha, provavelmente vai acontecer isso nos próximos anos também. Já no segmento de alto padrão, é um público que não depende tanto do crédito imobiliário. Financia sim, porque vale a pena pegar o dinheiro do banco, mais barato deixar o seu dinheiro, que é mais caro, num CDB, numa renda fixa ou investindo na própria empresa, do que ficar expondo o capital próprio. Então, essas pessoas sim financiam, não são bobas, fazem alavancagem financeira, mas não dependem do crédito imobiliário. Então, essa família também não precisa comprar outro imóvel. Ela quer comprar um imóvel melhor, fazendo um upgrade, né? Então, ela pode fazer sim um financiamento, mas se não tem recursos, tá tudo bem. Faz um parcelamento direto, que é o caso, eu vendo imóveis de 5 milhões, 6 milhões, 7 milhões. Cara, não fazem financiamento, parcelam direto, um parcelamentozinho curto e deu pra bola. Ou fazem uma permuta, né? Então fazem uma troca por um imóvel menor, dão um negócio, parcelam o restante, ou seja, é menos suscetível a crises, a movimentos econômicos. Já no médio padrão, aí sim, depende de recurso de financiamento, 80% dos imóveis são financiados. Principalmente uma família desse segmento guarda todo o recurso para depois comprar imóvel, às vezes recebe de herança, mas isso são raros os casos, geralmente financia. Depende de recursos do SBPE, recursos vindos da poupança, que estavam muito escassos e que ainda estão caros, estão na faixa de 12%. Então vamos fazer o cálculo do quanto esse público perdeu de poder de compra para financiar. E depende da economia, depende da queda da Selic, para diminuir o custo do crédito imobiliário, para ter acesso a mais poder de compra. Então o crédito some do mercado com o aumento do custo dos juros, né? O aumento da Selic, ele simplesmente desaparece e essas famílias perdem o poder de compra. E aí, do outro lado da mesa, tem as construtoras, incorporadoras, como se fosse a CP8, só que do segmento do médio padrão, que vieram lançando e vendendo nos últimos anos e vendendo todo o estoque. E parece que elas não olharam para a curva de juros que estava aumentando muito
Teve incorporadoras que lançaram muito em 2024. Em 2025 sentiram o baque com força de muito estoque. Porque o que aconteceu? Elas lançaram, mas venderam muito pouco do seu estoque. Contaram com crédito barato, contaram com o apetite do mercado que estava vindo, e isso não continuou acontecendo. Elas projetaram uma demanda alta dessa classe média, que de fato tem, mas não consideraram o custo do capital que ia estar muito fora da realidade delas. E outra coisa, para colocar mais lenha na fogueira, fazem financiamento dos seus próprios empreendimentos. A CP8 também faz. A gente não trabalha com recurso só de quem compra as unidades ou só de recurso da construtora. A gente também faz financiamento da produção daquele imóvel. E antes, os juros, alguns aninhos atrás, era 12% ao ano. Hoje, você vai para 18%, 20%, 22% ao ano os juros para produzir o imóvel. Ou seja, o custo do capital aumentou muito para produzir o empreendimento e o preço das unidades ela não foi corrigido na mesma proporção para absorver esse custo de capital. Ou seja, a margem de lucro diminuiu ainda mais porque, como vendeu pouco estoque das unidades, tem que levantar mais recursos para produzir o empreendimento. Porque supondo que tivesse vendido todas as unidades no lançamento, você tem um fluxo de caixa ali durante a obra que vai cobrir parte da exposição do custo da produção daquele prédio, por exemplo. Só que se vendeu pouco, vai precisar de mais recurso emprestado do banco e aí o custo capital é ainda mais dolorido na margem de lucro. Vendas caíram, estoque aumentou, caixa apertou, margem de lucro apertou, teve incorporadoras com bastante dificuldades, devolvendo terrenos, pegando parceria com outras construtoras para tocar alguns prédios. Realmente isso aí não se tornou sistêmico no Brasil como aconteceu em 2015, porque nós temos um benefício muito grande. Em 2018 foi criada a Lei do Distrato, e mesmo com alguns entendimentos do STJ, ainda assim prevalece a Lei do Distrato, e não é tão simples assim para uma família que comprou imóveis de cancelar e pedir o dinheiro de volta em 30 dias, porque isso aí quebra qualquer empresa, né, que projeta um fluxo de caixa, tem que devolver o dinheiro que está lá na obra. Isso seria um problema muito grande. Então, os distratos eles diminuíram muito na última década em virtude da Lei do Distrato, que foi uma situação sistêmica em 2015, 2016, com Selic a 14,25% ao ano, e dessa vez isso não afetou tanto. Então, algumas construtoras pontuais em algumas regiões do país realmente tiveram muita dificuldade com esse estoque alto, mas isso não é generalizado. Então, não é falta de comprador, não é falta de demanda no Brasil, em nenhum segmento, principalmente no médio padrão, que é onde tem maior demanda no país. Metade da demanda do país é só do segmento do médio padrão, o restante é alto padrão e popular. Não é falta de demanda. Não é volume de estoque alto, ele está saudável, ele está beirando um pouquinho uma tensão, mas ainda está saudável. Não é isso. É falta de acesso a crédito. O crédito está muito caro, está escasso, e além disso, nós temos um ano com eleições e as pessoas ficam mais esperando o que vai acontecer. Pra você ter uma noção, vamos fazer um exemplo aqui. Uma família com uma renda de 15 mil por mês. Num cenário antigo, juros do crédito imobiliário lá 2020, a 7% ao ano mais TR. Meu, que coisa mais maravilhosa. Quem financiou nessa época não deve quitar esse financiamento de jeito nenhum. Deve continuar com ele, carregar os 30 anos, sabe? Não deve antecipar parcela nem nada disso. Porque essa família financiar um imóvel de uns 810, 820 mil reais, ela financia cerca de 80%, financiava 80% desse imóvel. Agora tá conseguindo, mas ainda às vezes financia um pouco menos do que 80% hoje, tem que dar uma entrada maior. Então, dando uma entrada de uns 150, 170 mil reais e financiando cerca de 650 mil aí, dava uma parcela na época, os juros eram muito baixos, de 3.300, 3.500 reais por mês aproximadamente. Guarde esse número. Depois, foi aumentando, né, o início do aumento dos juros. Eu fiz financiamento nessa faixa de 9,50 mais TR, 9 a 10% ao ano, que ainda para o Brasil é super saudável. Aí já não consegue mais financiar um imóvel, essa mesma família, com essa mesma renda de 15 mil, já não consegue mais financiar um imóvel de 810, 820 mil reais. Vai financiar um imóvel de 630, 640 mil, depende do score, depende de alguns atributos, e já também não consegue financiar mais 80%. Vai financiar em torno de 500, 510 mil. A parcela já vai para 4.400, 4.500 reais por mês, porque os juros aumentou, e mesmo que está financiando menos, aumentou a parcela. Olha só, financiou menos e a parcela é maior, e esse imóvel, que
poderia ter sido comprado lá em 2020, ele já aumentou de preço, né? Ele já não é mais o mesmo preço, ele já teve um aumento. Então, tá comprando um imóvel inferior, bem inferior, porque o preço já é outro, e pagando mais caro. E agora, se essa família for financiar, ela consegue comprar um imóvel de R$500 mil, 510, 520 mil reais, no máximo, com essa mesma renda, financiando uns 410 mil reais, uma parcela de mais de 5 mil reais por mês, 5.400, 5.500 por mês, com juros de 11,5%, 12% ao ano mais TR. Então, esse é o momento que, financeiramente, para muita gente não faz sentido fazer um financiamento, e por isso que se posterga a aquisição. Vai adiantar postergar? Não vai adiantar em nada. Por quê? Porque quando o mercado voltar a aquecer, isso a gente já está vendo, vai começar a acontecer, a Selic vai cair, o crédito imobiliário vai baixar de preço, toda essa demanda reprimida vai às compras. Eu sou construtor, eu quero vender as unidades do meu prédio numa velocidade saudável, nem muito rápido, nem muito lento. Quando está muito lento, eu faço o preço, eu aceito permuta, eu flexibilizo entrada, eu parcelo mais, eu dou condições, eu desconto raramente, mas enfim, facilita bastante a negociação. Agora, se está vendendo muito rápido, o que eu vou fazer? Opa, calma aí, eu aumento o preço. Aí está vendendo ainda muito rápido, aumento mais o preço, endureço mais a negociação, sou mais inflexível. Por quê? Porque tem que manter uma velocidade de vendas. Se vender tudo muito rápido, também não é saudável. Bom, aí depende de cada estratégia. Ou seja, vai começar a acontecer agora 2026 para 2027 um aumento da demanda e uma diminuição da oferta, do estoque e, naturalmente, o aumento dos preços. Então, essa família que está esperando o crédito baixar para fazer a aquisição, não vai ser a melhor alternativa, porque ela vai financiar assim mais barato, mas ela vai financiar um imóvel mais caro. Mesmo o imóvel que ela poderia financiar agora vai ser mais caro. Então, o que significa para você, se você é um investidor, se você está querendo comprar um imóvel, se você é corretor de imóveis para poder passar para os clientes, enfim, para o comprador final hoje, pode ter mais poder de barganha neste momento, mas precisa ter uma entrada mais caprichada. Para o investidor, hoje, cuidado com o médio padrão se você quer comprar e vender rápido. Vou fazer um flipping, vou comprar um imóvel em leilão, vou revender. Não é o caminho. Se você quer fazer um investimento em médio prazo, 5 anos, aí invista na planta, num pré-lançamento, que aí você vai surfar toda a recuperação do mercado imobiliário nos próximos anos, com a queda da Selic, o aumento da demanda e o aumento da valorização. Inclusive, se você quer investir junto comigo com a CP8 em imóveis na planta, no próximo dia 23 de março, eu vou fazer uma live te mostrando como você pode dobrar seu patrimônio em menos de 5 anos com imóveis na planta, tá? Isso é uma estratégia baseada em dados, e também eu vou abrir algumas unidades no meu próximo pré-lançamento de um empreendimento aqui pertinho de Balneário Camboriú, em Balneário Pissarras, a 30 quilômetros aqui de Balneário Camboriú, para investidores. Então, se você estiver ao vivo, você pode reservar uma dessas unidades. Vão ser poucas unidades disponíveis para investidor, porque depois a gente aumenta o preço aí para ir para a etapa de lançamento, tá? Então, se você quer participar dessa live, dessa Masterclass Imóveis na Planta, tem aqui na descrição, Masterclass Investir na Planta. Você pode fazer sua aplicação dia 23 de março, às 20 horas, nós nos encontramos ao vivo para você entender como investir em imóveis na planta e dobrar seu patrimônio. Então, para o investidor, é um momento para você fazer uma aquisição de médio e longo prazo, ou você considerar em outros segmentos, principalmente no alto padrão, que é onde você tem menos volatilidade com a macroeconomia. E para o incorporador, se você é consultor, incorporador, agora vai voltar a melhorar. Tá? Se fosse há 1 ano, 2 anos atrás, eu falei, considera trabalhar em outro segmento, no popular, no alto padrão, mas não vai pelo meio que tá difícil de vender. Agora vai começar a melhorar. Então, for comprar um terreno agora, provar projeto, fazer lançamento, iniciar as obras, ano que vem, tá tranquilo. O mercado já vai se recuperar e a demanda é muito grande nesse segmento. Também vai uma questão de escolha, né? Meu perfil, sempre gostei do segmento de alto padrão, sempre trabalhei com esse segmento, não sei trabalhar com outro segmento, médio padrão. Minha casa, minha vida, mesmo se eu for trabalhar, eu vou falir, porque eu vou querer investir mais na unidade e não vai aumentar o preço de venda. Então, é uma questão de gosto. Agora, em termos de perenidade, previsibilidade, o segmento popular tem muita perspectiva nos próximos anos ainda, embora dependa do governo. Então, depende de subsídios, depende de programas sociais, pode ser que daqui a pouco corta isso e fica a ver navios. Então, depender de governo, eu prefiro não depender, entendeu? E no médio padrão é onde está a maior demanda, levando em conta que
Qualquer movimento do mercado, da economia, abala esse segmento. Então, tem horas que vende rios, tem horas que fica mais restrito, você tem que levar isso em conta para tomar a sua decisão de planejamento de investimentos ou de seus negócios. E é bem importante que você entenda o contexto de 2026 antes de tomar qualquer decisão em termos de impacto do mercado imobiliário, para onde o mercado está indo, mais do que eu falei nesse vídeo aqui. Por isso, eu gravei algumas semanas atrás um outro vídeo sobre mercado imobiliário 2026, assista porque vai te dar bastante informação para você tomar decisão. Vai lá.